Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre o bullying nas escolas, né? E como os professores eles devem responder a isso, ok? As atitudes em relação ao bullying, como é que elas devem ser feitas? Quais são, né? Nós temos em cima uma pergunta frequente, né? Que é: as crianças devem realmente correr para nós sempre que alguém as provoca? Eu acho que alguns deles só precisam endurecer. Esta pergunta frequente é uma crença comum, né? Isso ocorre porque nossas atitudes em relação ao bullying foram moldadas por nossas próprias experiências de vida, cultura e sociedade. Considere o conselho que você recebeu quando criança, ou a orientação que você deu para os seus próprios filhos. Você foi instruído a ignorá-los, ou a ir embora, ou a revidar, certo? Nossas atitudes pessoais podem nos fazer sentir em conflito. Por isso que o que você está fazendo agora é tão importante. Você está aprendendo sobre as descobertas mais recentes da pesquisa e discutindo assuntos com outras pessoas para estar preparado para apoiar todos na sua escola e ajudá-los a entender o que eles podem fazer para apoiar as crianças e por quê. Uma das dificuldades de envolver todos é que as pessoas têm opiniões diferentes sobre o bullying, né? Então, quando nós éramos pequenos, ou até mesmo agora, enquanto adultos, né? A gente sempre ouvia aqueles conselhos, né? Ou você ignora, ou você vai embora, ou você então revida, vai para cima, né? Parte para agressão. E tá errado, né? Você tem que conversar com alguém. Porque não adianta fugir, né? Não adianta você tentar esconder falando que isso não existe, que isso não acontece com você, porque acontece. Então nós temos que ter, né, alguma atitude em relação a isso. Por isso que vocês ou que você estão assistindo estão aprendendo sobre isso, né? Prosseguindo. Tem aqui uma tirinha, mas nós não precisamos focar nela, tá bom? Essa aqui a gente não precisa focar. O que é o bullying? Ah, uma pergunta muito boa. O que é, né? Vamos lá para a pergunta frequente. O bullying não é apenas crianças sendo crianças? Não, o bullying não é uma parte normal do crescimento, tá? É verdade que o bullying sempre existiu, né, e foi aceito pela sociedade como comportamento normal da infância no passado. No entanto, agora entendemos como é prejudicial, né, para o desenvolvimento das crianças. Tá? Isso leva as crianças a se sentirem sozinhas, ansiosas, inseguras. Eles podem frequentemente estar ausentes da escola, né, e podem desenvolver dificuldades de aprendizado. Tá? O assédio moral pode resultar em danos emocionais a longo prazo, né? Ou que dure a vida inteira na criança. Tá? Toda criança tem o direito de se sentir seguro, tá? E muito seguro. Tá? E como professor, você tem o dever de cuidar para garantir a sua segurança e responder adequadamente quando ocorrer, vamos dizer assim, né? Quando ocorrer o bullying.
Ser capaz de reconhecer o bullying é a primeira habilidade que você precisa fazer, tá? Que você precisa para fazer isso com eficácia, certo? Prosseguindo, né? O tipos de comportamentos de bullying, tá? O bullying ele pode ser físico, verbal ou social, tá? Realiza-se pessoalmente ou online. As campanhas atuais, destinadas a aumentar a conscientização sobre o cyberbullying, podem levar você a acreditar que é a forma mais prevalente de intimidação a qual as crianças são expostas, né? Isso não é verdade, tá? Na cara, isso não é verdade mesmo, tá? O bullying tradicional, recreio ou presencial, como alguns chamam, ainda é prevalente do que o cyberbullying, tá? Quase todos os estudantes que são vítimas de cyberbullying também são intimidadas cara a cara, né? Provocar, espalhar boatos e de, deliberadamente fazer com que alguém se sinta excluído são os mais comuns entre os jovens, né? E são mais ou menos reconhecidos por nós aqui, adultos, né? Nós raramente sabemos que isso acontece, tá? Seguindo aqui, isso é bullying? A pergunta é isso aqui que acontece, é bullying, né? Nas perguntas frequentes aí ensina. Ensina uma criança que começa brigas regularmente e é agressiva com os outros. Ela é um valentão. Às vezes, o comportamento agressivo de uma criança está lutando contra o bullying, né? Às vezes, esse comportamento de agressividade que a criança transmite é um escudo para ela para lutar contra o bullying, né? Lutar é quando ambas as partes querem ganhar, né? E lutar para fazê-lo. O bullying ele ocorre quando há um desequilíbrio, tá, de poder, quando uma das partes não quer brigar e não consegue que a outra pare, né? As estratégias que usamos para gerenciar brigas e bullying são diferentes, né? E é por isso que é fundamental você e a sua comunidade escolar, né, tenham um entendimento compartilhado do que é o bullying, né? E do que não é, para que você possa tomar as medidas apropriadas. Então, vamos fazer um lembrete. Então. Anota aí os 3 aspectos do bullying, tá? O mau uso do poder dentro de um relacionamento, tá? Um relacionamento de amizade, por exemplo, ocorre bastante, tá? O mau uso do poder de ambas as partes, né? Ele é repetido e contínuo, tá? Então ele sempre acontece, em todas as horas do dia tá acontecendo essa mesma coisa com essa pessoa, tá? E envolve comportamentos que pretendem causar danos, tá? Como assim causar danos? De machucar, seja fisicamente, seja emocionalmente, né? E por aí vai. Quer te machucar de alguma maneira. Quão comum é o bullying? Vamos lá para as perguntas frequentes lá de novo. Prosseguindo novamente com as nossas perguntas frequentes. Meus alunos não reclamam de mim, tá? O bullying é realmente tão predominante quanto eles dizem? Um relatório da Unesco, né, revela quase 1 em cada 3 estudantes foi intimidado por seus colegas na escola pelo menos uma vez no último mês, tá?
No entanto, o professor é a pessoa com menor probabilidade de dizer quando está sendo intimidada ou quando vê alguém sendo intimidado. Isso significa que não está ocorrendo, não significa que não está ocorrendo, né? O professor, ele muitas vezes não percebe porque ele está focado em outras coisas, ele está dando conta do conteúdo, né, correndo atrás ali. Às vezes tem aluno que dá mais trabalho ainda, que você tem que ficar chamando a atenção, você tem que prestar atenção, e muitas vezes nós não prestamos atenção no que realmente está acontecendo ali. Por exemplo, num grupinho reunido, uma pessoa ela não está feliz, a gente não percebe, a gente não tem esse conhecimento do que está acontecendo ali dentro, certo? É muito mais provável que as crianças conversem com um amigo ou um pai. Mesmo que exortemos que elas venham até nós, né? Confiarão em alguém com quem se sintam à vontade para falar sobre, né? Quem pode ou não denunciar o bullying em seu nome, tá? A gente muitas vezes cobra das crianças para que elas venham, não, vem, você tem que vir falar comigo quando isso acontecer, tá? Mas ela não se sente confortável, porque muitas vezes a nossa primeira reação é expor a criança, né? A gente, mesmo não querendo, mas a nossa primeira reação acaba sendo expondo, né? A gente acaba expondo a criança de uma maneira que a gente não percebe, porque a gente vai falar, fulano, vem aqui agora. Por que você está fazendo isso com ele? Por que isso? Você acaba expondo o que a criança te falou no momento de um momento de confiança, de segredo, né, de trocas de segredo, e você acaba prejudicando ainda mais. Por isso que a criança ela sente esse medo de vir falar com a gente, tá? Por que os alunos não contam para os professores? Tá aí, vamos ver. Vamos para perguntas frequentes. Um dos pais ficou muito chateado porque eu não fiz nada sobre o filho ser intimidado. Mas eu não sabia, porque ele não me disse para que eu pudesse lidar com isso, né? Por que ele não me disse para que eu pudesse lidar com isso? Simplificando, ó, um aluno não denuncia o bullying quando decide que o risco é muito grande. Pode ser que ele não confie em nós para não piorar a situação, embaraçando-os ou, pior ainda, deixando o aluno que os intimidou com raiva, né? Às vezes o aluno não acha que estaremos interessados ou somos capazes de ajudar, tá? Eu disse à minha professora no ano passado que ela não fizesse nada, ou talvez não considerem um bullying sério o suficiente, né? Ele não me, ele, eles não me deixam fazer parte do time deles. Outra frase. Ou eles acham que tem uma opção melhor, né? Eu disse à minha irmã e ela disse que eu deveria ignorá-las. Às vezes o aluno que está sendo intimidado pode não reconhecer que está sendo intimidado, certo? O que acontece quando eles não contam? O que acontece quando eles não contam, né? Quais são os riscos que isso pode, né? Que isso tem? Vamos ver aqui, então. Vamos para a pergunta frequente novamente. Eu poderia estar piorando o problema, mesmo sendo adulto, e consertando os problemas das crianças? Infelizmente, né? Não é garantido que dizer a um professor para melhorar a situação né, vai melhorar a situação de uma criança. De fato, o bullying continua em 70% dos casos e reportá-lo pode piorar. No geral, a pesquisa descobriu
que em cerca da metade dos casos, enquanto o professor for capaz de reduzir o bullying, na metade dos casos ele permaneceu, né, o mesmo ou foi até pior. Embora os resultados ilustrados pelo gráfico de Pitzer representem o feedback dos estudantes nas escolas australianas, eles são representativos do que foi encontrado em estudos semelhantes na Inglaterra, na Holanda e nos Estados Unidos. Outro estudo australiano descobriu recentemente que, quando o bullying leve foi relatado, a intervenção do professor reduziu com sucesso o bullying. No entanto, se o bullying foi grave, intensificou-se após a denúncia. Seja um campeão. Realisticamente, o que posso fazer por conta própria? Ainda não sabemos a solução perfeita para evitar o assédio moral, tá? Mas sabemos que a mudança depende da comunidade escolar ter um campeão como você, tá? Alguém que responde ao bullying de maneira eficaz e promove a conscientização das estratégias que demonstraram funcionar. Não há atalhos ou correção, né, ou correções rápidas. Tá? Você precisará tecer essa estratégia em suas interações diárias com as crianças, pais, colegas e líderes. Tá? Para ter sucesso, você precisará se comprometer com uma abordagem sustentada e de longo prazo, que comece em sua sala de aula. Esta é a base para estabelecer uma cultura de respeito em toda a escola. Seus esforços individuais são críticos. Tá? Você só pode reduzir o assédio moral em um ambiente em que as crianças se sintam seguras. Tá? Então a criança você vai começar primeiro olhando no nosso gráficozinho aqui. Vamos achar aqui, ó, com a criança, depois com a sala de aula, depois nós vamos expandir para a escola toda e depois toda a comunidade escolar, envolve pais e membros da comunidade ali em volta da escola. Joia? Saiba como responder um aluno. Vamos ver então aqui a nossa pergunta frequente. Qual é a melhor coisa a fazer quando uma criança me diz que foi intimidada? Você precisa estar preparado quando um aluno chega até você para que você possa prestar atenção e se concentrar no que eles estão dizendo. Não comece fazendo muitas perguntas ou dizendo ao aluno o que fazer. Não se apresse, tá? Vamos seguir 5 etapas, tá bom? Cada passo é importante para o sucesso, tá? Desse atendimento. Primeiro você vai ouvir o que a criança tem a te dizer sem julgar, sem interromper. Você só vai ouvir. Depois você vai refletir sobre isso junto com a criança. Em nenhum momento julgar. Você vai refletir com a criança. Depois você vai simpatizar com a criança em algo que ela goste muito. Certo? Você nunca vai interrogar a criança, tá? Nunca. Porque você vai intimidar ela nesse ponto e ela confia em você. Você quer que ela confie em você, então você não vai interrogar a criança, tá bom? E por final você vai perguntar: como você gostaria que eu ajudasse? Como você gostaria que eu te ajudasse hoje? Joia, vocês entenderam nesses 3 pontos? São pontos que a gente tem que seguir passo a passo para ter sucesso no atendimento, tá bom?
Esse processo incentiva o aluno a explicar a sua história, tá? Escute respeitosamente e reflita os sentimentos dele. Tranquilize o aluno e nunca coloque dúvidas sobre o que ele está dizendo ou culpe, tá? Seja discreto, tá? Lembre-se sempre de que o aluno está envergonhado e não quer conversar com você sobre a experiência dele. Tá? O mais importante é perguntar ao aluno o que eles querem que você faça e acompanhar para verificar se estão bem. Tá? Aceite que eles podem não querer que você faça nada. Tá? Responder dessa maneira existe a prática. Tá? Porque não é maneira usual de falar com os alunos. Né? Nós não estamos acostumados a falar com os alunos desta maneira. Tá? Mas a gente vai ir aprendendo aos poucos. Tá? Crie bons relacionamentos com os alunos. Vamos ver. Perguntas frequentes lá em cima. Meus alunos estão bem cientes da consequência do comportamento de bullying, mas isso não os impede. Por quê? Seu desafio é torná-lo não legal para intimidar, tá? Leva tempo, né? E comprometimento, mas você pode executá-lo um passo de cada vez, tá? Você pode começar incentivando os seus alunos a falar sobre o bullying, tá? Para que todos entendam o que é e por que não é legal. Você pode incentivar ativamente as crianças e apoiarem-se e a serem atenciosas. Para isso, você deve sempre modelar relacionamentos positivos. Isso é difícil de fazer, tá? Se você estiver impondo consequências, né, e retendo privilégios de um aluno que está sendo intimidado ou retirando da classe, tá? Por outro lado, uma abordagem proativa que promove relacionamentos positivos por meio de atividades projetadas para desenvolver habilidades sociais é mostrada para impedir a ocorrência do bullying. Conheça a política da sua escola. Como assim? O que posso fazer na escola? A abordagem da sua escola para gerenciar o bullying está documentada em uma política que explica como evitar o bullying, promovendo uma cultura escolar positiva e a importância de identificar o bullying e intervir quando ele ocorre. Este documento é apenas um plano até que você o coloque em ação. Sua escola depende de você para seguir os procedimentos da política e comunicá-los a crianças e pais. É essencial que todos estejam familiarizados com a política e saibam como interpretá-la. Esse entendimento compartilhado torna possível ter uma abordagem coordenada e consistente que defina expectativas e sinalize que o assédio moral não é aceitável, tá? Muito obrigado por você ter acompanhado o curso de bullying nas escolas, como os professores devem responder. Muito joia, gostei de ter você comigo. Espero que tenha sido enriquecedor para o seu conhecimento, tá? Espero ter ajudado vocês aí na sua escola, tá? E até o nosso próximo curso. Tchau, tchau.